Irmãos, vamos dar início ao nosso culto de estudo bíblico, de orações, fazendo a leitura na Epístola aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versos de 1 a 8. Você pode acompanhar a leitura, Filipenses 2, 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, porque quando nós estávamos longe, perdidos em nossos pecados, o Senhor Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Ele veio nos resgatar da nossa inutilidade, das vidas vazias, da vaidade, do engano do pecado. E Ele assim removeu as escamas dos nossos olhos, nos deu fé, entendimento, um novo coração, uma nova vida. E agora nós estamos aprendendo a viver essa nova vida, aprendendo a viver como igreja. Que o Senhor continue nos moldando, nos lapidando, removendo as arestas, removendo ali as características e marcas ainda presentes do velho homem. Que o Senhor remova de nós todo o egoísmo, toda a soberba e nos revista, Pai, da humildade, da disposição de servir ao nosso irmão, como lemos aqui na Tua palavra. Nós precisamos do Teu auxílio, da Tua capacitação, porque sabemos que sozinhos, por nossa força, nós não somos suficientes. Precisamos do Teu Espírito, da Tua graça. Assim como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Nós assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem entrar. E agora nós vamos fazer a leitura do nosso texto, da nossa meditação dessa noite. Romanos capítulo 15. Estamos aí como que no último capítulo, né? Tem o capítulo 16, mas ali vão ser saudações, palavra de despedida, manda um abraço para Maria, filha da Joana. Paulo vai ali, né, fazer essa parte social, e o seu ensino mais denso doutrinariamente vem aqui até o capítulo 15.
essa exposição detalhada da sua teologia, do seu evangelho, conforme ele recebeu do Senhor. Romanos 15, versos de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, essa sessão, essa ênfase que o apóstolo Paulo trabalha nesse capítulo 15, iniciou no capítulo 14. Ele está dando continuidade, ele está progredindo, avançando nesse ensino que ele iniciou no capítulo 14. Você vai perceber, nós já repetimos isso, que a parte aplicativa, essa parte pastoral, de aconselhamento bíblico, de aplicar toda a doutrina da epístola à vida do crente, iniciou de maneira marcante, de maneira mais enfática, no capítulo 12. Né? Ali, Paulo começou a falar da nova vida, dessa transformação da mente, de não se conformar com este século, mas de nos oferecermos a Deus, nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele passou a falar dos dons, da diversidade do corpo, do nosso envolvimento, da nossa participação. Ele falou das virtudes, do amor, da hospitalidade, da alegria, de não se vingar, da empatia. Ele foi trabalhando isso no capítulo 12. Chegou no capítulo 13, ele falou da obediência às autoridades constituídas, o amor ao próximo. Ele alertou para o dia da vinda do Senhor, que se aproxima,
e que por isso nós devemos andar na luz e não nas trevas, não na noite, nas obras da carne. E aí ele chega no capítulo 14, e ele começa essa sessão falando da convivência com os novos na fé, com aqueles que ainda estão dando seus primeiros passos na fé, ainda cheios de dúvidas, ainda com alguma confusão, precisando de esclarecimento, de fortalecimento nas suas convicções. E Paulo inicia o capítulo 14 dizendo: acolhei ao que é débil na fé, porém não para discutir opiniões. Olha como ele começou, capítulo 14, acolhei o débil na fé. E assim ele caminhou o capítulo 14 inteiro, nesse ensino da empatia, da tolerância, do suportar, da paciência, do caminhar junto. Ele usou ali 2 exemplos a respeito dos alimentos, a respeito dos dias santos do judaísmo, aquelas festas, aquelas luas novas, todo aquele sistema cerimonial, aquele calendário litúrgico da antiga aliança. E Paulo foi nos dizendo que nós não devemos desprezar o nosso irmão. Ele foi caminhando. Chegamos no capítulo 15, ele continua nesse mesmo tema. E ele vai encerrar justamente aqui onde nós encerramos a leitura, no verso 13. Ele vai dizer: ora, nós que somos fortes, maduros, nós que já temos uma certa quilometragem de caminhada com o Senhor, de estudo da palavra, nós temos a tarefa de suportar, de carregar as fragilidades, as sensibilidades daqueles que ainda são novos na fé, ainda são fracos na fé. Paulo vai dizer que a nossa motivação não deve ser agradar a nós mesmos. A liberdade cristã, eu tenho liberdade, isso não é pecado. O que entra não contamina, o que contamina é o que sai do coração. Isso não é pecado, a Bíblia não condena. Você tem essa compreensão, esse entendimento, esclarecimento. Mas você deve fazer uso dessa liberdade cristã com discernimento, com amor, não visando apenas aquilo que agrada a você, aquilo que te satisfaz. Esse princípio da liberdade cristã, ele deve ser equilibrado com o princípio também do amor ao próximo, do interesse com a edificação e fortalecimento do meu irmão. E não ser ali a minha liberdade de consciência, a minha compreensão de que a Escritura não me condena, mas ao fazer uso dessa liberdade, fazer isso de uma maneira onde eu não me importo, não me preocupo com o meu irmão, com o meu próximo. E venho assim ser motivo de tropeço, de escândalo para ele. Paulo fala aqui de uma unidade, de uma comunhão, de uma convivência, que ela é moldada, tem como modelo o exemplo de Jesus. Paulo evocou o exemplo de Jesus quando ele falou da relação marido e mulher, que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. O Senhor Jesus como modelo. E ao falar dessa convivência dos mais maduros na fé com os novos na fé, Paulo evoca novamente o exemplo e o modelo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o exemplo maior daquele que é o forte e suportou os fracos, suportou as nossas fraquezas. Nem o próprio Senhor Jesus viveu a sua vida nessa terra para fazer aquilo que o agradava, para satisfazer a sua carne. Mas ele viveu aqui buscando o melhor daqueles que ele quis alcançar, aqueles que ele veio salvar.
Ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Perceba, o ministério do Senhor Jesus não foi para buscar autossatisfação, glória, agradar a si mesmo, mas foi para servir. Foi para o bem e proveito do outro. E aqui Paulo nos traz esse modelo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo naquilo que é bom, naquilo que vai trazer edificação. Não é agradar o próximo para você ser querido, para você conquistar a simpatia, a empatia dele. Nossa, fulano é um cara legal, fulano é gente boa, fulano participa comigo disso, daquilo. Não, fulano não confronta meus erros, pecados. Não, fulano é uma pessoa nota 10. Não é nesse sentido que devemos buscar agradar o irmão. Fechando os olhos para os seus erros, deixando de orientá-lo naquilo que ele precisa de mudança. Não é pecando junto com ele, mas é buscar agradar ao seu irmão, ao seu próximo, naquilo que é bom, útil para edificação. Percebe o critério? E aí vem o exemplo, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, ele vai citar Salmos. Ele cita aqui o Salmo, então, 69, verso 9. Quando, ao falar do Israel perfeito, do judeu perfeito, o israelita perfeito, o Senhor Jesus carregando as injúrias que os homens cometiam contra o Pai, contra o Criador. E essas injúrias e pecados recaíam sobre o Senhor Jesus. Unidade, convivência, princípios e parâmetros para convivermos e estarmos juntos, baseados no modelo do Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Paulo, noutra oportunidade, diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, para de algum modo ganhá-los para o Senhor, para que de algum modo eu pudesse anunciar a eles o Evangelho. Perceba que Paulo ele buscou nessa conduta se identificar, agradar, não levantar um muro de separação desnecessário, mas com o objetivo de ganhá-los para o Senhor, aquilo que é útil para edificação. Tudo quanto foi escrito outrora, toda a Escritura, foi escrito com o propósito que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. Interessante esse pedido de Paulo, essa oração, né? Porque o que ele colocou até aqui é algo difícil. A gente abrir mão de um direito, de algo que não é pecado, de algo que é lícito, e você abre mão daquilo para não causar tropeço e queda ao seu irmão. Às vezes você pode ser tentado a dizer: ele que cresça, ele que amadureça, ele que lute, ele que aprenda. Eu vou viver até quando servo dele, da fraqueza de consciência dele? Até quando? E é difícil. Essa disposição de servir, de doar-se, ao que Paulo aqui faz como que essa oração, que o Deus da paciência, que o Deus da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Esse o mesmo sentir não é a gente pensar de forma semelhante acerca de tudo. Termos o mesmo pensamento acerca de tudo. Seu time de futebol, seu curso preferido, seu esporte preferido, seu alimento preferido. Pensar semelhante a respeito de tudo, não. Mas sentir
vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo, conforme Cristo Jesus. Conforme Cristo Jesus, que não buscou o seu interesse, mas o interesse do próximo. Se cada um de nós estiver movido desse propósito de servir ao irmão, de não buscar honra, de não buscar glória, de não buscar promoção, de não alimentar a nossa vaidade, o nosso ego, se o nosso desejo de cada um de nós for servir ao nosso irmão e ver o nome de Deus glorificado, se nesse propósito estivermos todos olhando para o mesmo lugar, naquilo que é essencial, primordial. E aí ele vai dizer no verso 6, para que, concordemente, em concordância, e a uma voz, glorifiqueis, exalteis, adoreis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da vida de adoração, de culto, a liturgia. Lembra no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus falou assim, se ao trazer a tua oferta diante do altar, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali no altar, amarra aquele carneirinho, aquele cordeiro, deixa ele ali e procura o teu irmão, vai reconciliar, vai restaurar, acerta o que precisa ser acertado, e então, voltando, oferece o teu sacrifício, oferece o teu culto. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que quando nós temos essa disposição, conforme Cristo, de servir um ao outro, de buscar a maior edificação, aquilo que é mais proveitoso, um ao outro, nós vamos então poder glorificar o Senhor a uma só voz. Isso vai ter um reflexo, um impacto no nosso culto, no nosso louvor. Às vezes acontece das pessoas estarem louvando a Deus, mas participando de um momento de culto solene, mas às vezes no íntimo do seu coração com mágoa, com ressentimento, com competição, porque a equipe A, a equipe B, o coral C, o coral D, fulano é prestigiado, fulano é escanteado, mas está ali louvando, está ali participando do culto, mas o coração, a mente lidando com coisas que precisam ser expurgadas, resolvidas, perdoadas, coisas que estão ali contaminando, tirando a alegria, a pureza daquele louvor, daquela adoração. No verso 7, então, Paulo vai dizer, portanto, diante disso, como que levando a um desdobramento, uma conclusão, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Novamente Cristo modelo, novamente Cristo aqui a referência, o padrão. Assim como ele não agradou a si mesmo, mas ele se entregou para servir, assim como ele nos acolheu, apesar de fracos, pecadores e carnais, ele nos perdoou, ele nos recebeu como irmãos nessa família, co-herdeiros do reino de Deus. Assim como nós fomos acolhidos e abraçados em Cristo, por Cristo, que nós possamos novamente acolher, abraçar uns aos outros. Apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos níveis de maturidade. E aqui a responsabilidade, ela é colocada não naquele que tem 3 anos de idade, mas naquele que tem 17, naquele que é mais maduro, naquele que tem um tempo de caminhada, de conhecimento. É de você que se espera essa paciência, esse suportar, esse caminhar. A partir do verso 8 em diante, Paulo vai colocar aqui o testemunho das Escrituras. Essa unidade, ela é moldada pelo exemplo de Jesus,
mas essa unidade é também encorajada pelas Escrituras. E aí ele vai citar textos aqui de Deuteronômios, ele vai citar Isaías, ele vai citar Samuel, ele vai citar trecho do Pentateuco, dos históricos, dos profetas. Ele vai citar aqui textos de várias partes da escritura hebraica do Antigo Testamento para mostrar que desde sempre, desde outrora, lá atrás, era plano de Deus inserir os gentios, os não-judeus, nas promessas feitas a Abraão. E aí ele faz essas citações aqui. Eu te glorificarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, todos os povos o louvem. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Paulo está se dirigindo a uma igreja composta de romanos e judeus. Uma igreja mista. E essa igreja que nasce no Novo Testamento, ela não é uma igreja étnica, ela não é uma igreja racial. A grande comissão foi: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. E aqui o que Paulo diz é: acolham uns aos outros, deixem de lado essas questões tribais, raciais, étnicas, porque em Cristo somos um corpo, uma família, fomos acolhidos pelo Senhor, que nós possamos acolher uns aos outros, para a glória de Deus. Verso 13, ao finalizar essa sessão: o Deus da esperança vos encha de todo gozo, toda alegria, toda paz, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, onde há divisão, onde há contenda, onde há falta de perdão, não vai ter gozo, não vai ter paz, não vai ter poder do Espírito Santo, vai ter carnalidade, vai ter aparência, mas não tem a essência, a substância. E o Senhor, quando nos vê aos domingos aqui reunidos em culto solene e adoração, Ele não vê apenas os detalhes técnicos, se a equipe conduziu bem, harmonicamente, se a homilética, a oratória do pregador estava à altura. Ele olha os nossos corações, Ele olha a nossa convivência, Ele olha o nosso relacionamento, Ele olha a vida da igreja. É como se a gente estivesse aqui num momento de culto, aos olhos de Deus, passando num ultrassom, num exame sofisticado de imagem, onde Ele vê a sua igreja assim, nitidamente. Que haja entre nós alegria e paz, poder do Espírito Santo. Que Deus remova do nosso coração toda a soberba, altivez, todo o desejo de engrandecimento, de vaidade, e que, a exemplo do Senhor Jesus, nós possamos buscar servir ao nosso próximo, acolher uns aos outros. E assim o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, seja agradável ao Senhor. Como diz o salmista, que as palavras dos meus lábios, mas não só as palavras, o meditar, o íntimo do coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, Deus meu e rocha minha. Que o Senhor assim nos abençoe. Deus, nós queremos Te agradecer pela Tua bendita palavra, porque ela de maneira clara fala das dificuldades da vida dentro de um corpo, de uma família. Fala que há desafios, que a nossa natureza, a nossa carne, muitas vezes, tem dificuldades, mas ela nos aponta o caminho, ela nos dá um modelo, um padrão, o Senhor Jesus.
E ela nos fala onde encontrar poder e capacitação no Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, que o Senhor a complete até o dia de Cristo Jesus. E que assim o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, na vida da Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos